Olá, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Estou vendo que o pessoal já está conectando aí. Vou deixar o chat ligado. Eu queria que vocês falassem se o áudio e a imagem estão boas. Estão chegando para vocês aí. Pessoal conectando. Isso. Larissa, seja bem-vinda. Camila, legal. Karine, seja bem-vinda. O pessoal está aí, boa tarde. Luísa, legal, seja bem-vinda. Até a mamãe está aqui. Guilherme, Célia, Henrique, Raielen, sejam bem-vindos. Fernanda, legal, muito bom. Vamos lá? Então, assim, antes de começar, eu queria deixar uns recadinhos aqui, tá? Eu trabalho aqui na Vetor, tá? A Vetor, ela está engajada na campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha que foi originada em 2014 por psicólogos de Minas Gerais, tá? E é uma campanha em prol da saúde mental. O objetivo dela é a conscientização da promoção e da proteção da saúde mental, tá bom? E a Vetor, ela está com uma programação bastante interessante, tá? Nessa semana, tem hoje esse webinar comigo aqui sobre a saúde mental e vazio existencial. Amanhã tem avaliação psicológica como instrumento de identificação da psicopatologia. Dia 16, depois de amanhã, importância da saúde mental na atualidade. E dia 17, compreendendo o processo de adoção e o impacto emocional nas crianças que são devolvidas. Temas bastante interessantes, tá? Dia 19, cai no domingo, vai ter uma caminhada aqui na Vetor. Vai partir às 10 horas daqui e o percurso vai ser até o MASP, ali na Avenida Paulista, tá? É um percurso, vai durar 2 horas, vai ser um evento bastante legal, não é a primeira vez que acontece, das outras vezes foi bastante interessante, bastante divertido. E na próxima semana, do dia 20 até o dia 30, vai ter várias oficinas, tá? Oficinas para, por exemplo, no dia 20, como promover a saúde mental nas organizações. São diversos temas bastante interessantes, eu recomendo para vocês entrar no site da Vetor, dá uma olhadinha lá, a programação está disponível para vocês, e não perca essas oportunidades, porque são muito boas, muito interessantes, tá? Vamos lá falar agora um pouquinho do nosso tema. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Isso. Aí. Então vamos lá. O pessoal está entrando aí, Tatiana, Vanessa, Jéssica, Elisandra, Érica, sejam bem-vindos todo mundo, tem bastante gente conectada, que legal. Então, o tema é saúde mental e o vazio existencial. Vamos entender aí qual que é a relação e o que os grandes pensadores da psicologia e da filosofia falam a respeito desse tema, tá? Esse sou eu, aqui um pouquinho da minha trajetória acadêmica, tá? Comecei como gestor de empresas, tenho MBA em gestão de projetos, fiz a faculdade de psicologia pela Unip, a pós-graduação em psicologia fenomenológica existencial e a formação em logoterapia que está em andamento. Vocês têm meus contatos aí, fiquem à vontade para anotar. Eu até recomendo vocês pegarem papel, caneta e anotando, porque eu vou dar algumas dicas de filmes e de livros também durante a apresentação. Tá bom? Então, eu vou começar com os pressupostos teóricos, tá? Para a gente entender. Depois a gente vai ver o contexto histórico, como funcionou ao longo da história, né? Ao longo das épocas. Vamos fazer uma viagem histórica para compreender como que esses pensadores, filósofos, psicólogos e sociólogos enxergam essa questão do vazio existencial. E eu fiz uma conclusão também, se é que é possível uma conclusão, né, para um tema tão abrangente, tão denso, tão profundo, mas eu fiz uma conclusão e preparei um material bem legal aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo básico. O que é o vazio existencial?
Então, assim, a gente está falando do quê? De um sentimento de apatia, de desmotivação. Desmotivação que faz com que as pessoas deixem de sentir sentido em suas vidas. Vocês vão perceber que a palavra sentido, ela vai permear toda a apresentação, tá bom? E aí, com o agravamento dessa situação, essa apatia, essa desmotivação, o ser entra numa incapacidade de se autorregular. O ser humano, né? A pessoa, o indivíduo. E na tentativa de preencher esse vazio, o que acontece? Quais são as consequências? Temos o tédio, a depressão, a agressividade, a ansiedade. Tá? E aí temos os vícios, as drogas, o álcool, a pornografia. Né? Mais recentemente, aqui na pós-modernidade, tem uma questão das redes sociais. Né? Temos aí um pensador que vai falar sobre isso também. Tá? E o que é importante a gente saber? Importante a gente saber que o vazio existencial ele está presente na vida de todo ser humano, em maior ou em menor grau, não importa, mas sempre está lá, tá? E a gente sempre está tentando preencher ele de alguma forma. Como que ele surge? Ele emerge, ele surge de circunstâncias. Essas circunstâncias elas podem ser psicodinâmicas ou podem ser nodinâmicas. Essas circunstâncias psicodinâmicas, que a gente está falando? Conflitos emocionais, estresse, perdas, tá? O próprio luto pela perda de pessoas queridas, ou a perda de um emprego, ou de algum objeto, né, que a pessoa estima muito. Mas também ele pode surgir, né, de circunstâncias nodinâmicas, e aí a gente está falando da angústia. A angústia é um outro termo que vai permear também essa apresentação, tá bom? Quando a gente fala de angústia, a gente fala de conflito de consciência, né? As famosas crises existenciais, conflitos de valores, imprevisibilidade, falta de controle. Porque na vida a gente não tem controle de nada, não tem nem como ter. Né? O que a gente tem é uma falsa sensação. A nossa mente ela busca controle, mas um controle absoluto sobre as circunstâncias não tem como ter. A questão da finitude também. Nós somos seres que temos um fim. Sabemos disso. Aliás, é a única certeza que nós temos, né? E aí, o que pode levar, né? Pode desencadear uma depressão. Tá? E na depressão, quais são os sintomas, as características mais frequentes da depressão? O vazio. Tá? A pessoa se sente solitária, se sente abandonada, se sente insignificante, né? E aí, o que acontece? Para a gente dar sequência nessa apresentação, eu preciso definir com vocês os conceitos de liberdade e responsabilidade. Porque a questão do sentido, a questão do vazio, elas estão intrinsecamente relacionadas. Tá? De tudo que eu já pesquisei sobre liberdade e responsabilidade, e eu coloco ela sempre vinculada, né? Porque a gente entende que liberdade sem responsabilidade seria o quê? Libertinagem. Né? E tudo que eu pesquisei a respeito de liberdade versus responsabilidade, a frase que mais retrata o pensamento é a frase de Viktor Frankl, que eu vou colocar aqui, tá? Abre aspas para Viktor Frankl. Evidentemente, o homem está determinado, isto é, sujeito a condições. Quer se trate de condições biológicas, psicológicas, quer de condições sociológicas. E nesse sentido, de modo algum, é livre. O homem não está livre de condições. E, em geral, não está livre de algo. Mas a liberdade consiste em quê? Mas o ser humano é livre para algo. Quer dizer, livre para uma tomada de decisão perante a todas as condições. Bom, vamos tentar entender aí o que ele quer dizer e onde entra a questão do vazio e a questão da responsabilidade. Né? O homem, ele é determinado. Tá? Então, está falando de condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Condições biológicas. Nós nascemos e temos esse corpo, tá? Eu não tenho como ter outro corpo. Esse é o corpo que eu nasci. Eu não posso voar. Eu não posso sobreviver debaixo d'água. Isso não são condições biológicas. Condições psicológicas. A forma, né, no meu contexto histórico, como eu fui criado, é um exemplo de condição psicológica. Né? Uma pessoa que cresceu, né, passou a infância e a adolescência, num ambiente de privação, de negligência, de maus tratos, que tipo de adulto ela se torna?
quais crenças, né, ela vai ter? E um sujeito que cresce num ambiente de amor, de compreensão, de tolerância, de carinho, de limites, né, uma educação bem equilibrada, se torna um adulto mais saudável, mais autônomo, sem muitos conflitos. Tá? Essas são as condições psicológicas. E tem as condições sociológicas, ou seja, temos a cultura do local, do tempo, temos as regras sociais, tradição, temos as leis. Então, tudo isso, de certa forma, determina e até mesmo condiciona, posso usar essa palavra, né? Eventualmente condiciona o ser humano. Então, disso o ser humano não é livre. Mas ele é livre como? Ele é livre para decidir como reagir mediante qualquer situação que a vida impõe para ele, né? Então, assim, qualquer coisa que acontece na nossa vida, eu estou aqui conversando com vocês. Se a internet cair, eu vou ter que reagir a isso, de alguma forma. E essa reação vai ser uma escolha minha. Eu posso entrar em desespero, ou não, eu posso tentar solucionar o mais rápido possível. Tá bom? Então, assim, uma vez que o ser humano é liberdade, ele é livre para escolher como reagir ante qualquer condição, qualquer situação que a vida lhe imponha. Inevitavelmente, ele também é responsável por essas escolhas, né? Então, o ser humano é responsável pelas escolhas, pela realização de valores e pelo preenchimento de sentido na sua vida. Entendeu agora onde entra a questão do sentido? Responsabilidade, liberdade, sem isso, vazio. Tá bom? Vamos lá, vamos dar uma continuação aqui. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, tá? Então, a gente tinha, antes da modernidade, na era medieval, tá? A gente tinha as matrizes religiosas, a gente tinha as tradições, tá? E tudo isso, com o tempo, foi sendo questionado, foi sendo criticado, questionado. Teve, agora na modernidade, o auge do desenvolvimento da ciência, né? E a ciência veio numa pegada muito forte, tá? Como um meio de transformação da sociedade. Ela prometia trazer a segurança, o conforto, o progresso, né? Mas o que acontece? Trouxe tudo isso, trouxe muita coisa, tá? Em contrapartida, em paralelo, as matrizes religiosas, a tradição sendo questionada, tá? Porém, a humanidade percebeu que não é bem assim. A ciência não estava dando conta de tudo. A ciência, que era para trazer bem-estar, conforto e segurança, de repente a população estava lidando com o quê? Com poluição, com condições de trabalhos pesadas, opressoras, degradantes, né? De repente vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? A crise na economia mundial, a crise de 29, né? A crise do capitalismo. Temos aí a ascensão do nazismo, comunismo, outros sistemas autoritários, modelos autoritários. Ou seja, as certezas que as pessoas tinham na época já não eram mais tão suficientes. Ou seja, as pessoas começaram a se questionar, tá? Se questionar. E aí, nesse processo de se questionar, as pessoas começaram a se perder. O vazio existencial começou a se instalar nas pessoas e isso foi dando mais voz, tá? E aí os psicólogos da época traziam que a questão, né, era como se fosse uma neurose de massa, tá? Eles estavam percebendo que nas clínicas tinha muita questão das pessoas reclamando do vazio, da falta de sentido, não saber o que fazer, não saber como fazer as coisas, né? E eles chegaram à conclusão que esse vazio ele era causado por uma dupla perda. Então a gente está falando o quê? Tá? Em paralelo, duas questões. As tradições, que eram a base para o indivíduo agir, né? Isso a gente está falando das crenças religiosas, das tradições, tá? Elas estavam sendo questionadas. Tá? E também tem a questão dos instintos, que não eram tolerados. Tá? As pessoas não podem sair agindo por impulso, fazendo o que bem quer, quando quer, do modo que quiser. Não é bem assim que funciona. Tem a etiqueta, tem regras sociais, tem as leis. E aí o que acontece? O ser humano se perde. Sem saber o que fazer, sem uma base sólida. É legal falar em base sólida, porque tem um pensador da atualidade, o Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida, né? Nessa época,
né, no contexto histórico, a gente tinha as coisas de forma mais sólida. Então, sem essa base sólida, né, as tradições, as religiões sendo questionadas, o que acontece? O ser humano se perde. Então, ele não sabe o que tem ou o que fazer. E aí, o que ele faz? Qual que era a tendência que os psicólogos e os pensadores percebiam na época? Que as pessoas ou iam para o conformismo, tá? Se misturava na massa e fazia o que todo mundo fazia. Ou ia para o totalitarismo. A questão totalitária é o quê? As pessoas faziam o que os outros queriam que elas façam. Tá? Faz aquilo que querem que ela faça. Só que assim, conformismo e totalitarismo, elas impedem o desenvolvimento da autonomia do sujeito. Uma pessoa que não é autônoma, ela está perdida, sem um referencial, sem um sentido na vida, sem algo forte para se entregar, sem algo para transcender, o que acontece? Ela cai no vazio. Ela não sabe o que fazer. E aí ela se vê vulnerável. E aí, falando um pouquinho do século XXI. E aí, o que a gente vê agora na atualidade? Progresso tecnológico, avançando desenfreadamente, né? Quais os efeitos colaterais, as consequências desse vazio que se instala nas pessoas? A depressão, as pessoas se deparam com a solidão, com a tristeza, tá? A agressão, né, promovida pela ansiedade, a cobrança consigo mesmo, a pressão demais aí devido a esse conformismo, a esse totalitarismo. Tem a questão dos vícios, né? As drogas, álcool, remédio, pornografia, as próprias redes sociais. Isso são todas tentativas superficiais, efêmeras, de se preencher esse vazio, tá? de equacionar essa questão. O pessoal que está no chat perguntando para mim se pode disponibilizar essa apresentação em PDF depois. Olha, em PDF eu não sei, tá? Mas a plataforma depois ela vai disponibilizar o vídeo. Tá? É importante entrar no blog do site da Vetor, entrar no site da Vetor, vai lá no blog, que provavelmente vai estar lá essa apresentação, vai estar lá esse vídeo, tá bom? Pessoal falando que tá legal. É isso aí, pessoal. Podem ir participando, se tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. O que eu coloquei aí? Eu coloquei algumas notícias, e notícias bem recentes, tá? Notícia de outubro agora, do ano passado, né? Falando que o Brasil está liderando aí os rankings de depressão e ansiedade, tá? Entre os adolescentes também, a notícia da Folha, falando que a ansiedade está entre os transtornos mais comuns na adolescência, né? Inclusive também as pesquisas mostram que entre os adolescentes são os que mais estão apegados às redes sociais, então talvez tenha alguma correlação aí. Mas o que é o fato, né, primordial para a gente avaliar? Esses dados da Organização Mundial de Saúde. A gente está falando de, no Brasil, 9,3% dos brasileiros, é quase 20 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade crônica, né? E quase 6% dos brasileiros, aí 12 milhões, que sofrem de depressão. É muita coisa, é muito preocupante isso, né? E aí, eu usei, né, uma ferramenta que qualquer um de vocês pode usar, tá? Ela chama Google Trends, é uma ferramenta gratuita que você lança lá uma expressão, tá? Uma palavra ou uma expressão, e o Google mostra a quantidade de vezes, né, a frequência que essa palavra é pesquisada, e ela faz uma busca nos últimos 15 anos, né? Então, assim, eu peguei, fiz uma busca e analisei as palavras depressão e ansiedade, tá? E coloquei o período de 2014 para cá. De 2014 para cá, a gente está falando de 5 anos. Em 5 anos, a procura no Google pela palavra depressão e ansiedade teve um aumento de 185%. Que leitura a gente faz isso? Que leitura a gente faz disso? O que isso significa? Né? Significa, no mínimo, que isso já é uma questão muito importante para a sociedade. As pessoas estão tendo que lidar com esse problema está cada vez mais frequente, né? Isso é um fato. Então vamos lá. O que eu separei aí relacionado a pesquisas, né, relacionada ao vazio existencial e à falta de sentido na vida das pessoas?
Uma das pesquisas interessantes que eu coloquei foi em Idaho, né, na universidade lá nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa, tem as fontes, tá? Se precisar depois, esse material vai ser disponibilizado, como eu falei, e vocês podem consultar os detalhes, tá? Mas foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, nessa universidade, com 60 alunos que tentaram o suicídio. Olha que interessante. 85% deles não conseguiam ver sentido em suas vidas. Esse foi o principal motivo. E desses que não viam sentido na vida deles, 93% deles estavam física e psiquicamente saudáveis, tinham boa situação financeira, boa relação com a família, vida social ativa, bom desempenho acadêmico. Ou seja, está tudo bem psiquicamente, fisicamente, financeiramente, com a família, com os amigos, na academia, na escola, está tudo bem e mesmo assim a pessoa não vê sentido na vida. Ou seja, a gente está falando de propósito, né? A gente está falando de uma questão muito importante. Uma pesquisa feita aqui na Paraíba, em Campina Grande, com 517 professores, né, das redes pública e particular. Essa pesquisa foi muito interessante, né? E foi demonstrado nessa pesquisa que quanto maior o índice de vazio existencial, e para fazer, capturar essa questão do vazio existencial, existe um formulário específico, tá? Chama questionário do vazio existencial. E o que foi demonstrado aí, né? Que assim, quanto maiores são os índices de estresse cotidiano, quando maior é a falta de sentido na vida das pessoas. Quanto maior o índice de vazio existencial, maior a percepção de que não se está conseguindo lidar com os problemas diários. E essa foi a conclusão dessa pesquisa, um trabalho acadêmico feito em Campina Grande. Na Nova Zelândia, né, esses dois estudiosos aí em criminologia, o Black e o Gregson, eles fizeram um estudo bastante interessante com os criminosos da região lá, né? E eles verificaram que o grau de frustração existencial nesses criminosos é muito superior à média da população. Ou seja, tem uma correlação entre a violência, a agressividade e a falta de sentido, a falta de propósito na vida das pessoas. E aí o que acontece? O trabalho era para reduzir a reincidência após essas pessoas serem libertadas da prisão. E essas pessoas, eles pegaram um grupo de controle e um grupo que fez parte do experimento, tá? E o experimento foi um tratamento logoterápico, um tratamento em relação à logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, tá? E eles conseguiram reduzir de 40% para 17% esse nível de reincidência na criminalidade. Tudo fazendo terapia de sentido da vida, fazendo com que esses criminosos se conscientizem dessas questões, compreendam essas questões. Tá? Na mídia, o que nós temos na mídia aí atualmente falando sobre o vazio existencial? No próprio Globo, na área de ciência e saúde, saiu: a crise do sentido da vida pode ter saída na união de ciência e saberes antigos, propõe o professor. Ou seja, está muito interligado com filosofia, né? Gazeta do Povo, falando sobre a solidão e o vazio existencial, fala de Rolomé, que é um filósofo francês, né, contemporâneo de Sartre e de Heidegger, né? E nessa notícia abaixo aí, né, o que é a logoterapia que a Damares quer usar para evitar suicídios. Ou seja, é uma notícia de maio, tá? Foi na época que até o governo estava pensando em utilizar uma psicoterapia voltada para o sentido da vida para evitar suicídios, né? Porque se sabe de forma empírica e com pesquisas também que tem uma efetividade muito grande. Tá? Olha que legal aí no cinema, tá? Eu fiz uma pesquisa sobre filmes que falam sobre a questão da liberdade, a questão do sentido da vida. Né? E, sim, tem vários, tem muitos. Né? Dá até para pesquisar filmes que falam sobre o vazio existencial e vem uma relação muito grande. Mas eu separei esses dois porque esses dois filmes são sensacionais. Tá? Esse, na Natureza Selvagem, ele fala sobre liberdade. O que é a liberdade? Tá?
E ele mostra de uma forma incrível como que é essa relação nossa com o ambiente, com a natureza, com as escolhas que a gente faz. Esse filme, O Substituto, é um filme magnífico. Ele mostra assim, muito claramente, de uma forma muito delicada e profunda, a questão das consequências da falta de propósito na vida das pessoas. Tá? Então fica duas recomendações aí. Anotem os nomes dos filmes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer uma viagem histórica aqui, tá? Aí eu separei alguns pensadores, tá? Filósofos, psicólogos, sociólogos, para falar o que eles pensam, desde a antiguidade até os tempos modernos, sobre essa questão do vazio existencial. Vamos lá? Vamos começar lá atrás. Quase 400 anos antes de Cristo, nós tínhamos Sócrates, um dos filósofos mais importantes aí. Tá? E ele trazia, a Beatriz está colocando aqui, ó, tem um filme bom também chamado Senhor Ninguém, né, traduzindo. Valeu aí pela dica, Beatriz. Fica aí, pessoal. Então vamos lá, voltando ao Sócrates. O Sócrates, ele colocava a questão da ignorância como geradora de angústia. Ele falava da importância da gente reconhecer a nossa finitude, a nossa facticidade, ou seja, estamos aí lançados no mundo, factualmente, esse mundo, não é o mundo que eu escolhi, tá? Mas é o mundo que tem, e tenho que lidar com isso. E que o verdadeiro conhecimento vem de dentro, tá? Ele fala que é preciso romper com essa segurança ignorante para tornar-se pleno. Tanto que ele tem aquela frase famosíssima aí, né? Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. E uma outra frase do Sócrates, que eu gosto muito, que eu fiz questão de colocar aqui para vocês, é: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, ele está trazendo as pessoas para a responsabilidade mesmo, né? Ou você segue a massa sem pensar, faz o que os outros fazem, ou você fala, opa, deixa eu pensar aqui, como que é a minha vida, o que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, qual que é o propósito dela, e vamos lá. Aristóteles, aí já é 300 e pouquinhos anos, antes de Cristo também, tá? E ele também traz essa questão do vazio existencial de forma bem clara nos seus escritos, tá? Ele fala do quê? Da busca de um equilíbrio, porque de um lado tem abstinência, privação e repressão. Do quê? Dos nossos instintos, dos nossos desejos. Tem muita coisa que eu não posso fazer, não é certo, ou a lei não permite. E como eu faço? Eu vou reprimir tudo isso, todos esses desejos, essas pulsões? Como que faz? Ele fala que isso não leva à felicidade, tá? Mas também ele fala que uma vida hedonista, voltada puramente à satisfação dos desejos, à satisfação dos instintos, isso gera uma escravidão, uma espécie de escravidão ao prazer. Então, o segredo que ele coloca é a questão do equilíbrio. Tá? Uma frase dele aí: a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Essa não precisa nem de legenda, né, pessoal? A questão é a nossa relação com o mundo e com os outros. Não é no ter, que o ter não preenche vazio. Ter coisas não preenche vazio. Vamos falar agora sobre Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, tá? Da época de 1800, ele viveu entre 1813 e 1855, tá? E ele trouxe algumas coisas que até então não foram pensadas ou não foram colocadas dessa forma, né? Ele traz o indivíduo como inclinado ao dever ser, tá? Ou seja, o indivíduo ele tem que ser, tá? Ele não tem como escapar disso. E coloca a finitude como geradora de angústia, ou seja, tudo que o ser humano faz de forma direta ou indireta está relacionado com o fato que ele sabe que vai morrer. Tá? Ele coloca a angústia como caminho para possibilidades. Isso é muito importante, tá? Porque a maioria dos filósofos existencialistas se inspiraram no Kierkegaard. Tá? Por quê? Porque a angústia ele não está colocando como algo ruim. Às vezes a gente coloca como algo ruim, por exemplo, o temor.
né? O medo. Mas o temor, o medo tem um objeto. A angústia não tem um objeto. A angústia acontece e a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está angustiado, tá? E ele coloca isso como algo bom, algo como um caminho para possibilidades, tá? E ele fala também dos estágios da existência, né? Ele começa explicando que o ser humano passa pelo estágio estético, que seria o estágio onde a pessoa está mais preocupada em satisfazer seus desejos, entretenimento, se divertir, curtir a vida e tudo mais. E depois, em algum momento, ela passa pelo estágio ético, tá? E aí é aquela fase onde a pessoa se entrega às responsabilidades, trabalho, família, o cuidado a alguém, se entregar a alguma causa, começa a questionar essa vida estética, né? Só busca pelo prazer, por diversão, isso preenche vazio? Né? Até que ponto isso me realiza ou faz sentido uma vida assim? Né? O ser humano está no estágio ético, ele começa a questionar tudo isso e começa a focar mais a questão das responsabilidades. Mas ele coloca também que em algum momento ele passa para o estado religioso, que ele chama de salto de fé. Aí ele para de questionar tudo isso e entrega a sua vida a algo que é superior a ele, tá? E esse algo é algo que vai dar uma plenitude de sentido na vida dele, tá bom? E ele fala, vamos ver as frases do Kierkegaard, né? Não ousar é perder-se. Bem interessante, porque ele traz a gente também para o fato de que na vida, né? Não ousar é perder-se, ou seja, para você ter uma vida com sentido, uma vida de realização, você precisa propor coisas, fazer coisas acontecerem, né? Ter o seu projeto. Você se abster disso e só deixar a vida levar é perder-se. Ele fala aí também, né? Só quem já se modificou pode modificar os outros, né? Ou seja, não adianta um cego querer conduzir outro cego. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Vamos falar um pouquinho de Schopenhauer. Schopenhauer, filósofo alemão também, tá? Contemporâneo de Kierkegaard, e ele faleceu em 1860, um pouquinho depois de Kierkegaard, né? E ele fala também do vazio existencial. Ele fala que o vazio existencial se expressa de algumas formas, tá? Se expressa na finitude do tempo, tá? Em oposição à finitude do indivíduo. Assim como Kierkegaard, né, ele também coloca a questão da finitude como geradora de angústia, e o ser humano toma suas decisões baseado também no fato de que ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento. Tá? Ele coloca que o vazio se expressa também no fugaz presente como única forma de existência real, ou seja, é essa realidade ao meu redor. É isso que eu tenho, lide com isso. Tá? Ele coloca também que ela se expressa constantemente em tornar sem ser. O que seria esse tornar sem ser, né? É um conceito que mais para frente o Heidegger vai trazer, né, que ele fala que o ser humano nunca é, né? Nós estamos em constante construção, nós somos vir a ser. Então é disso que ele está falando. Nós estamos sendo, nós não somos. E ele fala da longa batalha da história da vida, onde todo esforço é contrariado por dificuldades. Ou seja, tem algum indivíduo no planeta que passa por essa existência sem ter algum conflito, alguma dificuldade, sem ter que transpor algum obstáculo? A questão dele é não. Todo mundo, em algum momento, seja rico, pobre, vai passar por dificuldades, sejam elas emocionais, físicas, de diversos tipos, né? Então ele fala dessa longa batalha da vida. E tem que entender também o contexto histórico, né? No passado, as coisas eram um pouco mais difíceis nesse sentido. Olha a frase dele aí, que interessante. Quem concebe sua existência apenas como simples efeito do acaso, sem dúvida, deve temer perdê-la pela morte. Ou seja, pega pesado mesmo, né? Se a pessoa leva a vida como um simples efeito do acaso, para que temer, né? Tem que temer mesmo. Agora, quem vê um propósito na sua vida, não. Ela sabe da importância. Vamos falar aí de um outro filósofo
muito importante, tá? Muito famoso, esse filósofo que muito falado e estudado nas academias, tá? Friedrich Nietzsche, ele é um filósofo alemão também, tá? Que viveu entre 1844 e 1900. E o que ele fala sobre a questão do vazio existencial em específico? Ele fala do crescimento do ateísmo e o enfraquecimento da religião, deixando um vazio na orientação da conduta humana. Ou seja, quando eu estava naquele slide falando do contexto histórico, né, eu já tinha comentado do quê? Da perda, do questionamento das tradições e das religiões, né, e o mergulho na questão da ciência como transformadora da sociedade. Tá? Então ele está colocando mais ou menos essa questão aí. E aí ele vê o indivíduo como um órfão carente, né, que tem horror ao vazio de uma ausência de significado da sua existência. É assim que ele coloca. Então, se a pessoa tem esse horror a essa ausência de significado, o que ela vai fazer? Ela vai buscar um significado. Então, ela vai buscar um pai adotivo. Para o Nietzsche, o que seria esse pai adotivo? Seria um sentido para a sua vida. Tá? E olha a frase que ele coloca aí. Ó. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Ou seja, vamos trazer aí para a realidade. Se você está numa situação que alguém depende muito de você, por mais as dificuldades que você possa estar passando, você vai arrumar um modo, um jeito, em como fazer isso acontecer. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Continuando aí com Nietzsche. Tá, e como resolver essa questão? Tá? Ele fala, superando o niilismo. E o que seria o niilismo? O niilismo, ele considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados, tá? E que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Tá, mas ainda assim, entendendo o que é o niilismo, como eu supero ele? Tá? De forma bem simples. Para o Nietzsche, você tem que promover a radicalização e nem encobrir a sua existência. Ou seja, existe o niilismo. Os valores tradicionais são infundados, a vida não tem sentido mesmo. Se tiver um sentido, é o sentido que você vai dar para ela. Tá? E olha que frase interessante dele aí. Viver é sofrer. E sobreviver é encontrar um significado no sofrimento. Essas frases que eu estou colocando e esses pensamentos que eu estou trazendo aqui para vocês, de forma alguma são certezas, tá, pessoal? O meu objetivo aqui é o contrário. É colocar vocês para pensar mesmo. É para colocar dúvida na cabeça de vocês. Tá? Acho que um pouco de filosofia na prática é isso. Tá? Vamos ver aqui. Olha ele aí, ó. Um dos psicólogos mais famosos que tem aí na história. Sigmund Freud. O Freud é um cara que ele leu muito Schopenhauer, né? Então a gente percebe nos seus escritos muito do Schopenhauer, né? Agora, a obra dele é importantíssima, inquestionável, extremamente densa, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão do vazio existencial. Então tem escritos do Freud que associam a melancolia ao luto, que é essa perda, né, de algum objeto, ele associa ao vazio existencial. Ele descreve como uma depressão profunda e dolorosa a partir da perda de algo. Tá? E aí o que acontece? Tem a perda de interesse pelas coisas do mundo, a perda da capacidade de amar, problemas com autoestima. Né? Olha algumas frases do Freud que estão totalmente em linha e aderentes com a questão do sentido de vida e com a questão do vazio existencial. Os homens são fortes enquanto defendem uma ideia forte. Ou seja, o que é defender uma ideia forte? É ter um propósito, é ter uma causa, algo para me lutar, para me defender. Né? Isso dá sentido na vida das pessoas. Uma outra frase dele. Se pergunta pelo sentido e valor da vida, é porque se está doente. Ou seja, para Freud, se você começar a se questionar, né, é porque algum problema tem aí, né? Possivelmente alguma doença. Então vamos lá. Uma outra frase
Agora Freud chamando a gente para a responsabilidade mesmo, né? Ele fala que a felicidade é um problema individual, tá? Que aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Quer chamada mais forte que essa para a responsabilidade? A Natasha está com uma pergunta aqui. Vamos lá. Devido ao aumento do suicídio entre crianças e adolescentes, pode ser que já exista esse vazio existencial, mas por serem jovens, talvez não tenham essa compreensão e não sabem lidar cometendo o ato. Com certeza, Natasha, com certeza. Para nós que somos adultos, que temos uma certa estrutura, já é difícil encontrar e realizar esse sentido. Você imagina para a criança ela se perde muito mais fácil que a gente. Obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. O Jung, tá? O Jung, o discípulo de Freud, um dos discípulos de Freud. Ele traz o conceito de abismo interior, né? Quando a gente está falando de angústia, né, é algo similar, o qual tentamos preencher a qualquer custo, esse abismo interior. Então ele fala desse hedonismo imediatista e efêmero, tá? O que seria hedonismo mesmo, voltando a explicar? É essa busca incessante pelo prazer, pela satisfação, pelo entretenimento, por passar o tempo fazendo algo, tá? Que dê algum prazer, que supra alguma necessidade, normalmente efêmera ou imediatista, tá? Ele fala das relações cada vez mais superficiais, rasas e descartáveis, tá? Como forma aí de preencher esse abismo interior. E qual que seria a causa disso para o Jung? Ele fala que são mecanismos de defesa contra o medo do vazio interior, da falta de sentido e de significado existencial. O Jung ele traz pela primeira vez aí um conceito bem interessante para a neurose, tá? Um pouquinho diferente de Freud. Ele fala no sofrimento da alma que não encontrou o seu sentido, né? Acredito que tem bastante gente conectada aqui. Acredito que deva ter bastante psicólogos conectados aí também, né? Os psicólogos podem dar um oi aí para mim aí. Fala aí quem é psicólogo que está aí conectado. Então vamos lá. Mas também não tem muitas pessoas que não são psicólogos. Eu estou tentando adequar aqui a minha fala para todo mundo entender. Então vamos lá. Friedrich Perls. O Perls ele é o criador da Gestalt terapia, tá? Não da psicologia da Gestalt, mas da Gestalt terapia. E aí ele vem com um conceito também extremamente interessante e diferenciado, né? Ele traz a questão do vazio fértil e o caos produtivo. Lembra que eu falei do Kierkegaard, que trouxe a angústia como algo bom? A Vanessa é psicóloga, tá? E a Natasha também, a Ellen também, né? E para o Peirce, o que ele faz com essa questão do vazio existencial, do caos produtivo? Ele sugere como válida a experiência do nada. Ele coloca a experiência do nada como positiva e geradora de vida. Ou seja, esse vazio, ele é fértil. Essa angústia, esse caos, ele é produtivo. No sentido, em que sentido? No sentido que ele te motiva a buscar algo, buscar a saída, né? Buscar solucionar. E ele coloca essa questão, a ansiedade como uma tensão entre o agora e o depois. Ou seja, eu estou aqui, mas estou pensando no depois. Eu estou aqui, mas eu tenho os meus projetos, estou pensando nos meus projetos. Então, essa tensão ele coloca como ansiedade. E ele tem uma frase que, particularmente, eu acho magistral. Eu vou ler aqui bem devagarzinho para vocês. Prestem atenção. Eu não estou nesse mundo para viver correspondendo às expectativas de ninguém. Nem acho que o mundo deva corresponder às minhas. Isso é magnífico, né? Trazendo as pessoas também aí para o senso de realidade. E para a importância de analisarem essa questão do vazio, tá? Como algo produtivo, como algo fértil. Vamos falar um pouquinho de Heidegger, né? Não sei se tem psicólogos aí que é da linha fenomenológica, hermenêutica e existencial, né? Porque quem é dessa linha aí costuma estudar muito o Heidegger. O Heidegger, ele fez, assim, foi um cara que
que mudou muitos paradigmas, né? Ele rompeu com questões muito importantes. Por exemplo, o sujeito cindido do mundo, tá? A questão de sujeito-objeto, sujeito-mundo, sempre separado. E ele falou, não é separado. Sujeito e mundo são juntos. Tá? Ele colocou o homem, tá, como Dasein. O que seria Dasein? Seria ser aí. Dasein é uma palavra em alemão. Significa ser aí. Ser lançado no mundo. Ele fala que o ser sem o mundo não existe. E mundo sem o ser também não existe. Vamos tentar fazer aqui rapidamente um exercício. Eu existo, mas o mundo não existe. Como que seria isso? Não dá acho que nem para pensar, né? Ou o mundo existe e eu não existo. Até dá para pensar, mas para mim não vai existir nada de qualquer forma. Ou seja, em qualquer situação, há o nada. O ser só existe em relação com o mundo. Tá? Então, o ser é a existência. E aí ele coloca o ser como indeterminado. Aí ele está falando dos conceitos de liberdade. Né? Somos influenciados, somos condicionados, mas somos livres para escolher como reagir mediante qualquer situação que a vida nos coloque. Estamos lançados no aí, lançados na existência, e é esse o mundo que tem para nós. Estamos absolvidos pelos sentidos do contexto histórico, ou seja, somos influenciados, temos a cultura, temos as leis, temos todas as influências biológicas e psicológicas e sociológicas atuando em cima do indivíduo, né? E ele coloca o homem na temporalidade, né, como ser para a morte. Na mesma linha que Schopenhauer também já falava, né? O ser para a morte como promotora de angústia, e ele também pensa na mesma linha, né? Ou seja, tudo que a gente faz tem alguma relação direta ou indireta com o fato de que a gente vai morrer um dia. E pode ser a qualquer momento, pode ser agora, ou pode ser depois, a gente vai morrer. Então as decisões que a gente toma na vida, de alguma forma, tem relação com isso. Olha uma frase dele aí, ó. A angústia é a consciência da morte como horizonte de vida. Tem um pouquinho mais de Heidegger aqui. Vamos lá. Heidegger falando sobre a angústia, né? Ele fala da tensão constante entre o vir a ser e o passado. Ou seja, eu fui, tá? Não posso fazer mais nada em relação a isso, e eu vou vir a ser, né? O ser humano é vir a ser. Eu tenho um projeto, eu serei algo. Tá? Então isso cria uma tensão. Tá? Ele coloca que o significado da existência não pode ser encontrado no homem, mas na sua relação com o mundo. Lembra que eu falei que o homem não existe sem mundo e o mundo não existe sem homem? Tá? Então é isso. O significado da existência não adianta eu procurar dentro de mim, nem no mundo, nem nas coisas. O significado da vida, o significado vai estar na relação, na nossa relação com o mundo. E com o mundo entenda-se tudo. As coisas, as pessoas, as situações, tudo. É na relação que a gente vai encontrar o sentido. Então ele coloca a questão da autenticidade e da inautenticidade. Se o homem assume essa inquietação, tá? Essa inquietação, consegue lidar com isso de forma satisfatória, ele leva uma vida autêntica. Se ele não consegue lidar com isso, ele leva uma vida inautêntica, né? É como se tivesse levado pelo destino. Se vê vulnerável, e aí a chance de cair no vazio é imensa. Aí vamos migrar da Alemanha para a França, tá? Mas no mesmo período, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, existencialista, morreu em 1980, não faz muito tempo, né? E ele traz algumas questões bastante interessantes também, tá? Ele traz a liberdade como condenação. O que seria liberdade como condenação, né? A gente falou em algum dos slides anteriores a questão da liberdade como
nós somos livres para reagir e para escolher mediante qualquer situação que a vida nos imponha. Ou seja, eu tenho que escolher sempre. Não há como não escolher. Estou escolhendo a cada segundo, a cada momento, né? Mesmo se eu pensar assim, eu não quero escolher nada, vou ficar aqui quieto. Isso já é uma escolha. Ou seja, se eu tenho que escolher o tempo todo, inevitavelmente, e não tenho como me livrar disso, eu estou condenado a ser livre, tá? E aí que tá, uma vez condenado a ser livre, temos que escolher, somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Ao mesmo tempo, nos constituímos através de nossas escolhas. Se nós nos constituímos através de nossas escolhas, consequentemente, o que eu tenho? Consequentemente, não há determinismos, tá? Não há determinismo. E para o Sartre, qualquer tentativa de determinismo, o homem é desse jeito por causa que aconteceu isso com ele. Isso é um tipo de determinismo. Qualquer tentativa nessa linha, para o Sartre, é má fé, que é um conceito que ele escreve bastante também. E, uma vez condenado à liberdade, né, ele coloca que a liberdade gera angústia, como geradora de angústia. Dentro desse conceito de liberdade, de condenação, de termos que escolher, de sermos responsáveis por nossas escolhas, vamos ver aí duas frases de do Sartre. Ele fala que o homem não é nada mais do que aquilo faz de si próprio. O homem não é nada mais do que aquilo que faz a si próprio. Desculpa. Né? E ele coloca assim, na outra frase aí. O homem está condenado a ser livre, pois tão logo é atirado no mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Traz o ser humano para a responsabilidade o tempo todo. Tá? Vamos ver mais aí sobre Sartre. O que Sartre fala sobre a falta de sentido? O que é a falta de sentido para Sartre? Ele fala que é a incapacidade do ser humano, de autoconhecer e de agir como ser pensante e autônomo. Tá? O ser pensante e autônomo, ele invariavelmente vai encontrar um sentido para a sua vida. Essa é a visão de Sartre. Ele fala que a angústia surge dessa consciência de nossa liberdade, desse ter que escolher e de estarmos condenados a isso. E surge também da responsabilidade por nossos atos. Ou seja, se eu tenho que escolher, eu vou ser responsável por essas escolhas e pelas consequências dessas escolhas. Se o que eu escolho dá certo, a responsabilidade é minha, show, legal. Se der errado, eu tenho que me responsabilizar por isso. Não adianta culpar os outros. Deu errado, me ferrei, me prejudiquei por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele. Não, você tem responsabilidade também. Avalie até que ponto você tem responsabilidade. Tá? E ele fala que muitos não suportam essa angústia e, para não assumir essa liberdade, fogem dela. Olha uma outra frase muito legal do Sartre, baseada nesses conceitos. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Ou seja, para o Sartre, se a pessoa teve uma vida na infância, na sua adolescência, na sua criação, de negação, de privação, de opressão, de maus tratos, né? Isso é péssimo. Tá ok, mas a questão é o que vai ser daqui para frente? O que você vai fazer com isso? Né? Você vai chorar, lamentar, se vitimizar? Ou você vai tentar mudar as coisas daqui para frente, criar algo novo? Criar um destino novo, um futuro novo? A questão para o Sartre é essa, tá? Então, repetindo, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Vamos lá? Simone de Beauvoir, para quem não sabe, ela foi esposa do Sartre, né? Também lá na França, e precursora aí do feminismo, né? Bastante interessante e importante, tá? A atuação dela nesse sentido. Mas aqui a gente está falando sobre a questão da vida do vazio existencial. No livro dela, A Velhice, ela fala sobre a relação melancólica com a morte
e uma vida esvaziada do sentido. E ela sabia o que estava falando. Tá? Para melhorar a condição dos velhos, aí na opinião dela, né, na posição dela, os valores e as estruturas sociais deveriam ser radicalmente transformadas. Ou seja, existe aí um preconceito com os idosos, com os velhos, de que eles não são úteis, né? Isso acaba prejudicando. Então, o que ela coloca aí, nessa frase dela? Só existe uma solução para que a velhice não seja uma paródia absurda da nossa vida. E essa consiste em prosseguir naquelas ocupações que dão sentido à existência. Faz sentido, né? Sem sentido, sem ocupações que promovam um sentido, a vida se torna melancólica, se torna horrível. Vamos lá. Falar de Albert Camus. Ele é um filósofo também, filósofo argelino, tá? E ele propõe aí é contemporâneo de Sartre, de Heidegger, e ele propõe a filosofia do absurdo. O Camus ele tem várias obras muito interessantes, obras densas, tá? Mas eu vou separar aqui só uma obra relacionada à filosofia do absurdo que ele coloca, né? Ele fala que a gente precisa aceitar o absurdo para a gente viver bem, tá? Para a gente viver de uma forma, no mínimo, satisfatória. Ele fala que da revolta, né? Por quê? Porque a vida é absurda mesmo, não tem sentido para o Camus. Ele fala da liberdade, aceitar a liberdade como condição humana, e é a mesma liberdade proposta por Sartre. Nós temos que escolher, nós temos que reagir mediante ao que a vida nos impõe, é uma escolha nossa, e nós somos responsáveis por essas escolhas. E ele fala da paixão, né? Que não se vive a vida de outro modo, sem paixão. Tá? E ele fez, dentre as suas obras, ele fez também um ensaio sobre o mito de Sísifo. Né? Eu não sei aí se vocês conhecem sobre esse mito, o mito de Sísifo, né? Da mitologia grega. O Sísifo ele foi um rei que ele não só questionou os deuses, como ele desobedeceu os deuses. Tá? E aí os deuses castigaram Sísifo. O que pediram, colocaram o Sísifo para fazer? Né? Qual foi o castigo dele? Todo dia ele tinha que rolar uma pedra grande, até o topo de uma montanha. Né? E isso exigia dele um esforço descomunal. E ele ia e levava a pedra até o topo da montanha. Mas quando a pedra estava perto de chegar no topo, ela rolava para baixo. Tá? E no dia seguinte, ele pegava e rolava essa pedra de novo para cima, e ele foi condenado a isso pelo resto da sua vida, a fazer isso. Tá. E aí o ensaio dele se baseia no quê? Em qual sentido de eu empurrar essa pedra todo dia se eu sei que ela vai cair e no dia seguinte eu tenho que empurrar ela de novo? Qual sentido? Vou parar de empurrar? Não faz sentido nenhum, não vai me levar a nada. Tá, vou parar de empurrar. E qual que é o sentido disso? O que acontece se o Sísifo parar de empurrar a pedra? Também não tem sentido, né? Provavelmente ele entra num estado de melancolia e de tédio que ele resolva voltar a empurrar a pedra. Então é justamente esses questionamentos que ele coloca nesse ensaio. Vamos ver uma frase dele aí, né? Antes, a questão era descobrir se a vida precisava de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado. Ou seja, ele faz uma analogia aí, uma metáfora com a vida hoje que muita gente leva, né, nos escritórios e nas fábricas. Acordo de manhã, vou lá, faço um trabalho ou braçal, operacional, ou técnico, ou administrativo, burocrático, né, e volto para casa e no dia seguinte acordo, levanto, faço esse trabalho tudo de novo. Ou seja, ele faz um paralelo aí com a vida de Sísifo. Né? Tem propósito? Tem sentido? É essa a questão que ele coloca. Vamos falar agora de Viktor Frankl. Quem não conhece Viktor Frankl é o criador da logoterapia, tá? A terapia do sentido da vida. Ele foi o único psicólogo aí na história que ficou preso nos campos de concentração no período do nazismo. Tá? Ele ficou 4 anos preso
pelos nazistas, porque ele é judeu, né, filho de judeus também, e ele já tinha desenvolvido a logoterapia antes de ser preso, tá? Mas foi nos campos de concentração que ele pôde pôr à prova toda a sua teoria. Tá? Para o Frankl, a vontade de sentido é dominante no ser humano. É o que orienta o ser humano. Há no ser humano uma vontade do sentido. O ser humano ele precisa encontrar e realizar esse sentido. Tá? É isso. Ele se opõe ao pensamento da época de Freud, de Adler e de Jung, né, que eram outros psicólogos também da mesma contemporâneo a ele. Né? O Frankl ele tem um respeito absurdo, profundo por Freud, por esses outros psicólogos também, mas em alguns aspectos ele discorda. Né? Por exemplo, no Freud, como o homem sendo direcionado, orientado aí às satisfações, à questão da sexualidade, das frustrações sexuais. A questão do Adler é a vontade de poder e seus complexos, né? O complexo de inferioridade proposto por Adler. E sobre Jung, ele colocava que a questão dos arquétipos era algo um pouco abstrato, né? Mas assim, sempre com um profundo respeito sobre a obra desses psicólogos, né? O Frankl, ele traz uma questão muito interessante aí para a psicologia, tá? Ele tem uma visão não reducionista, né? Se você observar, na maioria das abordagens psicológicas, a gente coloca o ser humano como biopsicossocial. Para o Frankl, não. Para o Frankl, o ser humano ele é biopsicossocial e noético. O que seria esse noético aí? Uma tradução mais livre aí do grego antigo, né? Que vem de nous, espírito, né? Seria uma dimensão espiritual, mas não uma dimensão espiritual no sentido religioso, tá? Seria uma dimensão espiritual no sentido do que é mais peculiar do ser humano, tá? Na questão da autotranscendência. O que seria essa autotranscendência, né? O ser humano sempre apontando para algo além de si mesmo, né? Se entregando a uma causa, né? Ou para alguém, ou por amor a uma pessoa, né? Isso é a transcendência. É essa dimensão noética que ele coloca, ele traz. Vamos ver algumas questões, algumas frases do Frankl. Ele coloca aqui: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Ou seja, aquela questão liberdade versus responsabilidades. Sou determinado biologicamente, psicologicamente, sociologicamente, tá? Mas sou livre, completamente livre, para escolher como reagir a qualquer situação que me aconteça na vida. E isso exige de mim responsabilidade. Porque se eu tenho que escolher, a escolha vai ser minha, a responsabilidade vai ser minha. Ele fala aí, outra frase dele: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. O Frankl faleceu também não faz muito tempo, foi em 1977. Um pouquinho mais de Frankl aí para vocês, tá? E assim como o Kierkegaard, que traz aquela questão dos estágios, o ser humano passa pelos estágios, o Nietzsche, que fala da superação do niilismo, né? O Frankl também ele coloca um modo aí, né? Dá umas dicas aí de como que a gente encontra e descobre o sentido, né? Ele fala que a gente descobre o sentido na realização de valores, tá? Vamos tentar explicar isso de uma forma mais tranquila. Ele fala que o ser humano descobre o sentido e precisa realizar o sentido na realização de valores. Ou seja, esses valores, eles podem ser criativos quando você vê sentido em algo que você faz ou você cria. Por exemplo, você se identifica com música, gosta de música. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar estudar música, trabalhar com música, você vai criar música, você vai compor. Ou seja, isso vai te realizar, vai trazer um propósito para a sua vida. Tá? Você pode realizar valores vivenciais, tá? Quando você vê sentido nas experiências que vive, ou em amar alguém. Por exemplo, né? Que seria aí ver sentido nas experiências que vive? Tem gente que encontra o sentido, o propósito da sua vida
quando se entrega para a sua família. A vida em família é algo que pode ser extremamente motivador e rico e pleno de propósito para algumas pessoas. Ou fazendo algo, né? Algum esporte, alguma atividade. E ele fala também dos valores de atitude. Tá? O que seriam esses valores de atitude? Seria a postura que alguém assume diante de situações limite. Ou seja, para explicar o que seriam valores de atitude, pense naquela pessoa que ela está num momento de vida de sofrimento, tá? E que não está na mão dela mudar a situação. Né? Você, não sei, por exemplo, você precisa de cuidar de alguém que está limitado e precisa entregar a sua vida ali. Então, o que acontece? Você transcende essa situação e encontra sentido nisso. Tá? Essa frase que ele colocou aí, que eu vou ler agora, ilustra bem essa questão de situações limites, tá? E de valores de atitude. Ele fala: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Né? Ou seja, trazendo a gente bastante aí para a realidade. Tá? Vamos lá, vamos falar de Zygmunt Bauman. Aí a gente está falando de um sociólogo, tá, polonês, faleceu muito recentemente, há 3 anos atrás, em 1917, tá? E ele traz que a nossa sociedade globalizada ela é marcada pelo consumismo, pelo excesso de consumismo, né? Tudo está estruturado, o sistema está estruturado e montado para fazer você consumir coisas. Ele faz uma crítica pesada a isso. E também pela perda das estruturas fixas do passado. Novamente, o que a gente comentou, que a gente já trabalhou em alguns slides anteriores. Não temos mais as tradições, nem as religiões, ditando como devemos agir. Não temos mais essa base sólida. Tá? A ciência que poderia dar isso, não nos deu. Tá? Deu muito progresso, mas não preencheu isso plenamente. Tá? E aí, qual que é a consequência disso? Uma forte sensação de incerteza e uma perda de rumo. Tá? Olha uma frase aí do Bauman. Os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Né? Ele também tem ensaios sobre a sociedade líquida, o amor líquido. É um cara que tem uma visão incrível nesse aspecto para explicar as questões do vazio existencial. Né? E aí ele questiona o mundo líquido, né? Como eu falei, a questão do consumismo como uma forma de preencher o vazio. Né? Ele fala do sexo como uma forma de suprir lacuna existencial. Aí ele está falando do sexo desconectado de sentimento, tá? O sexo casual, esse sexo que a gente procura aí, o pessoal procura quando está na balada, ou sem compromisso. Né? E aí ele fala também de algo que é bem peculiar da pós-modernidade, aí, que é as redes sociais. Né? Ele fala que as redes sociais nos tranquilizam e nos dão a sensação de proteção e abrigo, afastando o medo inconsciente de sermos abandonados. Ou seja, quando a pessoa está lá 7, 8 horas por dia numa rede social, e esses 7, 8 horas por dia eu não tirei do nada, tá? Teve uma pesquisa recente, eu vi na semana passada no Jornal da Record, falando que hoje em dia, atualmente, os jovens ficam de 7 a 8 horas conectados em redes sociais. Tá? Eu não vou dar resposta, porque podem ser vários motivos, mas o que esses jovens estão procurando? E não só os jovens, nós mesmos. Eu, às vezes, me pego ali algumas horas nas redes sociais. É ferramenta de comunicação importante? Não é essa a questão. A questão é como essa ferramenta está sendo usada para fazer a gente progredir, para a gente ter uma comunicação com as pessoas que estão longe, né? Ou, como diz Bauman, para suprir aí uma necessidade, né? Um medo de estarmos abandonados, ou seja, temos que estar interagindo, curtindo o
que as pessoas estão fazendo, naquela falsa impressão de que está todo mundo feliz, na verdade não é bem assim, né? Olha uma frase bem legal do Baum para a gente refletir essa questão. As pessoas possuem incontáveis parceiros, contudo são incapazes de relacionar-se. O sexo casual, desconectado do amor, não pode preencher esse vazio. Isso é o que eu falei do sexo aí, né? Questionando o sexo como forma de suprir um vazio existencial. E em relação ao consumismo, né, que é um outro questionamento muito forte dele, ele fala a frase dele aí, ó, os vazios do ser não podem ser preenchidos com ter. Ou seja, essa busca incessante por estar comprando, ter o celular de última geração, estar trocando a cada ano, né, não vai preencher vazio, não vai resolver, né, a questão. Enquanto você não entrar em contato consigo mesmo, não mergulhar dentro de si, promover uma relação mais saudável com o mundo, com os outros, buscar um propósito, transcender essas questões, não vai preencher, não vai mesmo. Tá bom? Olha eles aí, ó, os filósofos brasileiros. Eu separei esses 4 aqui porque são os expoentes, né, os que estão mais em evidências na atualidade, e busquei algumas citações deles que estão bem relacionadas aí com a questão do vazio, né, do vazio, da falta de propósito. O que o Cortella fala? Ele traz uma pergunta que, assim, parece singela, mas se você parar para pensar, é muito profundo, né? Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta você faria? Há hoje pessoas, ou uma comunidade, ou alguém, uma família, que dependam de você, que precisam de você? Não sei, basicamente foi isso que eu pensei. Mas para cada um de vocês podem pensar algo diferente. Tá? O que o Clóvis coloca aí? O Clóvis coloca: conversar comigo era que nem ir ao zoológico, uma experiência diferente. O que vocês acham que ele está querendo dizer aí? Né? Na verdade, quando eu vi essa colocação dele, eu pensei assim, conversar com os outros é uma coisa, né? Lidar com outras pessoas é uma coisa. Mas quando eu paro no meu íntimo, no silêncio em casa, que eu estou sozinho, refletindo comigo mesmo sobre as coisas, e eu começo a questionar como eu sou, o que eu sou, qual que é meu propósito, é uma conversa um pouco diferente mesmo, né? Acho que eu tendo a concordar com ele. Parece que no zoológico, parece que eu não estou nem conversando com pessoa, né? Estou conversando com alguma coisa. Mas vamos lá. Para cada um, isso toca de uma forma. O Karnal fala da hiperatividade. A hiperatividade como uma resposta ao vazio contemporâneo. Assim, a hiperatividade, se a gente observar, as pessoas hoje, né, principalmente os jovens, têm uma tendência imensa, né, a querer estar fazendo algo o tempo inteiro. Não conseguem parar um minuto, refletir, não conseguem contemplar a beleza, a natureza, ou alguma coisa diferente, ou se entregar de corpo e alma numa conversa profunda. É muito difícil ver. Tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né? Um minuto de ociosidade, já pega o celular e já começa a curtir as coisas e fuçar na vida dos outros. Isso é uma percepção minha. Se fizer sentido para vocês, dá um joinha aí nos comentários. Se não, mas eu acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Hiperatividade, uma resposta ao vazio contemporâneo. O Pondé já traz uma outra questão, né? Ele traz a questão que vivemos uma epidemia de solidão fruto do narcisismo. Ou seja, o ser humano como egoísta, não pensa no outro, tá? Não prioriza transcender essas questões, tá? De se entregar a uma causa, de se entregar ao outro, é muito voltado para si mesmo. Se é muito voltado para si mesmo, está pensando no quê? Satisfação dos prazeres, essas questões que a gente já trabalhou. O ter coisas, né, não preenche vazio. Quando você se entrega a uma causa, ao cuidado de alguém, uma responsabilidade muito grande, ou realiza os seus valores, criando coisas, né, fazendo coisas, vivendo coisas, né, isso te tira do narcisismo, né, te coloca rumo a um propósito, a um sentido, né? Essas vivências fazem com que esses sentidos surjam, tá?
e é esse o caminho, pelo que eu entendi da frase do Pondé aí. O Leonardo está perguntando, será disponibilizado esse maravilhoso material? Então, Leonardo, a intenção é que sim, tá? Ele vai ser disponibilizado. Depois você dá uma olhadinha lá no site da Vetor, no blog, que em breve possivelmente vai estar lá esse material. Ou mesmo no YouTube, tem a página da Vetor Editora lá, tem o canal, né, desculpa, da Vetor Editora, e possivelmente esse material vai estar lá também, tá? Vamos dar uma continuação aqui, porque já está com o tempo já quase estourando. Então, eu montei uma conclusão, tá? Para a gente refletir aí, porque a questão não é só compreender. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Né? Para os psicólogos que estão aqui me assistindo, né? Como vamos ajudar nossos pacientes, né? Como vamos ajudar eles, né? Então, eu coloquei o seguinte. O vazio existencial ele pode ser entendido, preenchido, amenizado, acolhido e até mesmo abraçado em algumas circunstâncias. Tá? E quais seriam essas circunstâncias? Através da filosofia, né? A filosofia que tenta aprender e explicar a sua essência, a essência do ser humano, a essência da natureza das coisas. Através do trabalho, né? Que proporciona ao indivíduo um sentido de utilidade. Tá? Por meio das artes, tá? Que preenchem ou extravasam esses sentimentos, essas vivências. Com a religião, independente da pessoa ser religiosa ou não, mas é um fato que a religião ela dá ao indivíduo um sentido e um sentimento de transcendência. Tá? Seja também pela vivência de valores, como o Frankl explicou, né? A entrega a uma causa, a uma pessoa ou a uma atividade criativa. Né? São formas aí de entender, preencher, compreender esse vazio existencial. Né? E também através da psicologia. Os psicólogos aí, acredito que vão concordar, que proporciona um mergulho na sua essência, possibilitando entender-se e aceitar-se tal como se é. Então, é isso, pessoal. Aqui tem a referência bibliográfica que eu usei para montar esse material. O material vai estar disponibilizado aí ou no canal do YouTube da Vetor Editora ou no blog lá no site da Vetor. Tá? Aqui está os meus contatos. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. A frase do Pondé vejo muito na academia, legal. Leonardo, a hiperatividade, uma fuga para não nos apegarmos a nada. Assim evitamos sofrimento, mas também aprendizados. Muito verdadeiro isso que você colocou. A Cássia colocou aqui. Vetor, por favor, disponibiliza esse webinar para assistirmos muitas vezes. Obrigado aí pelo feedback, Cássia. Adorei. Tá bom? E é isso aí. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, vou reforçar aqui para vocês, tá? Não se esqueçam de entrar no site da Vetor, que terão mais webinários como esse, tá? Outros assuntos, tá? Vai ter a caminhada também, a caminhada no dia 19, e várias oficinas. Tudo gratuito, tá? Aproveitem e agradeço de coração para quem ficou me assistindo até aqui, mandou aí suas perguntas, os elogios, os agradecimentos. Tatiana, Vanessa, Yara, agradeço vocês, agradeço muito aí. Espero ter contribuído de alguma forma, procurei caprichar aí no material, procurei caprichar no conteúdo para trazer alguma coisa legal para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Tá bom? Muito obrigado, gente. Beijão no coração. E é isso aí.